Oi, gente. A internet caiu aqui, a luz acabou. Agora que eu consegui voltar. Vou esperar um pouquinho para ver se as pessoas podem voltar aí, tá? Pra gente retomar, mas eu já tava quase finalizando. Mas infelizmente a primeira parte eu perdi. Não ficou gravada, porque aí na hora que eu voltei já encerrou o vídeo sem eu ter oportunidade de colocar para gravar. Mas acontece, né? É isso, é lidar com as situações no momento presente e ver o que é possível, né? Eu acho que é até para ninguém ficar buscando respostas prontas. Quem assistiu a primeira parte, assistiu, né? Não consegui gravar, tá? Vou dar só um minutinho aqui para o pessoal voltar. E, gente, quem estava assistindo aí, se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Pode fazer que aí eu vou respondendo. Pois é, Lúcia, não ficou gravado. Acontece, né? Esses são os desafios do online mesmo, mas faz parte. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode falar aí que eu tô de olho nos comentários. Às vezes eu não consigo pegar tudo, mas eu tento ficar de olho aqui, tá? Mas retomando o que eu tava falando, é justamente assim, nos momentos de calmaria, né, nos momentos que a gente tá mais tranquilo, então pegando o exemplo do barco, é no momento da calmaria que eu vou lá estudar os livros, vou, né, estudar sobre o que já foi feito, sobre como como as pessoas se comportaram perante aos desafios, enfim, buscar conhecimento. Então, é nesse momento, quando a gente está bem, que a gente vai buscar respostas, que a gente vai buscar conhecimento, que a gente vai buscar se alimentar das coisas, para nos momentos de desafio usar o que é possível, o que já tem. E principalmente, gente, porque isso que eu falei é muito importante, isso que eu estava falando. A partir do momento que eu entendo quais foram os meus tipos de comportamentos por conta de contextos que outras pessoas vivenciaram, eu tenho a oportunidade, em um desafio meu, observar qual a ferramenta dá certo para mim. Então pode ser que para o meu avô, para minha mãe, para o meu sistema, algum tipo de comportamento não tenha dado certo, né? Ou tenha gerado algum tipo de problema. Mas isso não significa que o mesmo comportamento vai ter a mesma consequência dentro de um contexto diferente. Então, tentando pegar aqui essa metáfora assim do barco, né? Se em alguma vez em um lugar um tipo de movimento é ruim, se eu estou em outro lugar, outro tipo de maré, sei lá, eu não entendo, eu tô falando disso porque eu gosto desse exemplo da vela, né? Eu posso fazer talvez aquele movimento que para aquele lugar não dá certo, mas que para esse deu. E aí eu posso aprender que nesse lugar esse movimento faz sentido. E essa é a importância da gente tomar o nosso lugar. Na constelação familiar a gente fala muito sobre tomar o lugar. E o que é tomar o lugar? É você estar na sua realidade. É você conhecer o seu contexto anterior e saber que esse contexto pode servir como informação, mas não como uma certeza, porque o contexto que você está vivendo é completamente diferente. Então, quando eu estou no meu lugar, eu vou atuar na minha vida de acordo com a necessidade do outro em relação ao que eu posso servir. E isso tem a ver com amadurecimento também, né? Para mim, tomar o lugar é amadurecer. Porque quando eu amadureço, quando eu me torno um adulto, eu entendo que não é mais só sobre mim. Não são as minhas necessidades que têm que ser supridas. Eu já tenho o suficiente, eu já sou um adulto. Agora o que eu preciso é oferecer. Só que, para oferecer, muitas vezes eu vou ter que buscar. Porque tem coisas que eu não sei fazer. Então, quando eu comecei a falar sobre constelação familiar, eu tinha um conhecimento. A partir do momento que eu fui trabalhando com isso, vendo novas necessidades do outro,
eu fui buscando novos conhecimentos. Entendeu? Então a gente vai em busca de coisas não por necessidades internas, mas para melhorar a nossa função. Então, resumindo, o autoconhecimento ele vai servir para a gente entender sobre as nossas necessidades internas que ficaram para trás. Entendendo isso, eu vou entender que isso não precisa mais ser suprido, ou eu mesma vou suprir em mim mesma, não é outra pessoa que tem que suprir isso, porque isso era uma necessidade que um pai tinha que suprir, que uma mãe tinha que suprir, que lá atrás tinha que ter sido suprido. Se não foi, ok. Agora o que eu faço? Aqui. E a partir disso, eu vou buscar aquilo que eu preciso para servir, para ser um adulto, para ser uma pessoa que está aqui e que sabe que vai embora e que aquilo que ela produziu vai ficar. Então, é muito sobre isso. O que vai ficar quando eu for embora? Porque as coisas que eu fiquei suprindo de mim mesma, isso vai embora comigo. Mas as coisas que eu realmente servi e fiz e produzi, seja, como eu falei, através de projetos, através de trabalho, através de pessoas que você criou, né? Ou seja, seus filhos que você criou não como seu filho, mas como um ser humano que amanhã vai ficar mais tempo, né? A probabilidade, né? Então, é esse o objetivo, da gente saber quais são as nossas necessidades internas para que a gente pare de buscar isso nos outros e realmente comece a buscar formas de ter função, formas de ter funções que vão fazer sentido em relação a resultados. E quando a gente fala de resultado, é impossível estar falando só de você mesmo. Precisa o outro estar inserido. Então, eu acredito que assim, qualquer processo de autoconhecimento é importante você inserir essa questão da função, essa questão do outro, do externo. Não é só interno. Então, autoconhecimento, ok, interno, mas para que você passe a ser um ser humano que olhe para fora. Você precisa olhar para fora para você entender aonde você pode ter função, aonde você vai servir. E você só vai entender isso quando você não estiver buscando coisas para você mesmo e quando você estiver realmente observando a realidade. Porque aí eu sou capaz de enxergar o outro, de ouvir o outro, de perceber aonde eu posso ser útil. Entendeu? Então, assim, eu não trabalho com, principalmente as pessoas que estão chegando agora, quem já está aqui há mais tempo já me conhece, sabe que eu trabalho com isso, porque eu não trabalho só com a constelação familiar no sentido de buscar respostas do passado. Para mim, como eu já falei, estava falando na primeira parte, isso é o mais importante do autoconhecimento, porque a gente vai entender sobre os nossos contextos. Mas não é só sobre isso, a gente não pode parar nisso. A gente precisa inserir essa questão da mudança de postura, essa questão do amadurecimento, porque é isso que realmente vai fazer diferença. Porque eu só me conhecer, só entender as coisas que aconteceram comigo, só entender sobre as minhas necessidades, ok. Mas para que isso serve? Precisa ter um para quê, né? Então é muito sobre isso, assim, sobre ajustar a sua vela, para que você entenda, para que você consiga, nos momentos de conflitos, entenda que o vento não vai mudar, aquilo que está acontecendo ali, a onda daquele jeito também não vai mudar, é você que precisa ajustar como você se comporta perante a cada desafio. E é para isso que o autoconhecimento serve. Tudo bem? Gente, alguém tem alguma pergunta? Pode fazer. A gente já vai finalizar. E aí, como eu falei, infelizmente, a primeira parte não ficou gravada. E aí, essa parte, assim, eu nem vou deixar gravada não, porque vai ficar muito sem sentido, tá? Deixar lá no feed essa parte. Então, para quem estava ao vivo, conseguiu assistir. Mas na sexta-feira a gente tem outra aula bem importante, que é sobre sintomas, tá?
E aí, gente, o que acontece? Na semana que vem, que é a imersão Suas Origens, a gente vai ter 4 aulas bem importantes sobre a constelação familiar. É específico da constelação familiar, que, como eu falei, vou repetir, para mim é uma das coisas mais importantes e que mais geram respostas, né, informações sobre a gente e informações essenciais para a gente entender sobre as nossas projeções, enfim, entender sobre os nossos comportamentos, entender sobre os nossos gatilhos, entender sobre comportamentos mesmo que a gente hoje olha para trás e fala, gente, por que eu fiz assim, né? Por que eu me comportei assim? A gente entende muito sobre essas coisas com o conteúdo da visão sistêmica da constelação familiar. Então, é a minha base, a base do meu trabalho é a constelação familiar, atendo individualmente com a constelação familiar. Realmente é o que eu mais acho importante mesmo para o autoconhecimento. Então, semana que vem, a imersão Suas Origens é sobre a constelação familiar, mas é claro que eu sempre coloco essa pitada de amadurecimento, porque eu não trabalho só com a constelação familiar, né? Eu estudo várias linhas terapêuticas, vários processos, inclusive filosofia, e é muito interessante na filosofia a gente observar o para quê do autoconhecimento, né? Tinha um para quê, era para realmente serem pessoas que iriam liderar ali, enfim, toda uma sociedade, porque dependendo do tipo de líder que você tem em uma sociedade, você tem uma sociedade daquela forma, daquele líder. Então, olha a importância que a gente tem, não que você seja o líder de uma sociedade inteira, mas você é líder daqueles que dependem de você. Então, se você tem funcionários, se você tem filhos, né, se você já tem uma família para frente, se você tem amigos, enfim, se você tem contextos onde você pode liderar no sentido de inspirar, dependendo de como você for, esse contexto vai ser do jeito que você é. Então, a gente tem muita responsabilidade e a gente não percebe, tá? Então, por isso que eu uso totalmente a constelação familiar, mas até na escola Suas Origens, para quem é aluno sabe disso, e na semana que vem eu vou explicar, a gente tem um módulo dessa parte de amadurecimento, de postura, para que a gente não fique preso só em respostas do passado. É muito importante isso, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Me falem aí, gente, se deu para entender, a gente já está terminando. A Silvana colocou, olhar para fora, mas fazer somente o que for possível? Sim, você vai fazer o que é possível nesse momento e a partir das suas atitudes, depois você vai olhar para trás e ver, eu fiz certo? Eu poderia fazer melhor? Isso que eu fiz foi realmente voltado para um resultado ou foi voltado para uma necessidade interna minha? Porque é a partir dos acontecimentos que depois a gente consegue olhar para trás e fazer uma crítica no sentido construtivo. Falar, isso que eu fiz foi a melhor forma, porque a partir disso, aí eu vou aprender para uma próxima situação, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Também achei interessante o que falou, deixa salva essa parte. Tá, eu vou deixar, gente, eu vou deixar lá no feed lá e coloco que a primeira parte se perdeu. E eu vou deixar gravado então, para quem não... Vou deixar, pode deixar, tá? Pessoal, é isso então. Muito obrigada pela presença de vocês. Aí, desculpa aí que, né, a gente não tem controle, acabou dividindo aí em 2 partes. Mas eu vou deixar essa parte lá gravada, tá? Vou deixar também amanhã uma caixinha de perguntas, e aí vocês podem fazer pergunta, podem ficar à vontade. E quero lembrar vocês, gente, quem ainda não se inscreveu na imersão Suas Origens, é bem importante que se inscreva, porque só nos grupos de WhatsApp que eu vou mandar o material, tá? O material que eu vou mandar nos grupos, eu não vou mandar de outra forma, ok? E é nos grupos também que a gente vai mandar os links das aulas. Então... para quem quer participar, é bem importante estar nos grupos de WhatsApp, tá? Eu acho que tem bastante aluno aí da Escola Suas Origens que já passou, que já fez, né, a Semana Suas Origens e sabe como é que funciona.
E vocês podem convidar outras pessoas também, tá? O link de inscrição vocês podem compartilhar, vocês podem mandar nos grupos de WhatsApp que vocês têm, grupos de família. É sempre bom porque é uma forma das pessoas que não conhecem conhecerem a partir de uma outra pessoa, porque muitas vezes quando você tenta falar, né, com o irmão, com a mãe, com o filho, querem escutar, mas aí uma outra pessoa falando, claro, se essas pessoas se identificarem com a minha forma de falar, podem, né, ter insights e começar a buscar esse tipo de conhecimento que é muito importante. Tudo bem? Então tá, gente, muito obrigada, ótima noite aí para vocês. Sexta-feira a gente tem aula sobre sintomas, tá? Eu até ia falar, acabei não falando. Sexta-feira essa aula é bem importante para vocês entenderem como que os sintomas aparecem por conta de desordens, ok? Então eu espero por vocês na sexta-feira e semana que vem na imersão, tá? Um beijo grande aí, boa noite.